sermão intitulado A Obediência que Realiza Milagres, eu gostaria de dedicar algum tempo a examinar, através da Bíblia e dos profetas, que a obediência é seguida por todos os tipos de milagres. Todos os tipos de milagres foram preparados como recompensa pela obediência à palavra de Deus. Assim, a obediência é um aspecto muito importante, sobre o qual podemos encontrar exemplos na história, como nas histórias de Noé, Abraão, Gideão e na conquista de Jericó por Josué. Quando Deus disse a Noé para preparar uma arca, Noé realizou todas as tarefas, com um coração de obediência à palavra de Deus. Além disso, quando Deus lhe ordenou que trouxesse todo o tipo de animais limpos e imundos para a arca, ele também lhe obedeceu plenamente. Uma vez que a vida de Noé foi caracterizada por uma obediência tão absoluta, ele e a sua família puderam ser salvos, mesmo quando Deus trouxe o julgamento sobre a humanidade. Isto é evidente nos registros bíblicos. A obediência cria muitos milagres significativos. Aqueles que desejam que tais milagres aconteçam na nossa igreja devem primeiro ter a fé e a mentalidade de que devemos obedecer absolutamente à palavra de Deus, tal como Noé, Abraão, Josué e Gideão. Quantos milagres espantosos encontramos quando olhamos para a Bíblia? Em Romanos capítulo 15, é dito na Bíblia que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. É dito também que a Bíblia contém as palavras úteis para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Então, por que é que acham que Deus mandou registar as histórias de Noé e Abraão na Bíblia? Qual foi o objetivo de registar a conquista de Jericó por Josué e o relato de Gideão? Todos estes registros implicam que, quando dependermos completamente de Deus e obedecermos absolutamente a Deus de acordo com a vontade de Deus, o milagre que ocorreu a Gideão e o milagre que ocorreu a Josué será concedido a nós, seus filhos, 7 vezes mais poderosamente nesta época. Então, será que estamos realmente a viver de acordo com a vontade de Deus que agrada ao Pai e à Mãe nas nossas vidas? Por favor, olhem para o mundo de hoje. Estão a seguir o que Deus ordenou? Estão a guardar o dia de sábado? Estão a celebrar a Páscoa? A palavra de Deus afirma que onde há desobediência, haverá um julgamento como descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Está escrito que quando Deus vier julgar o mundo com fogo nos últimos dias, Ele castigará todos aqueles que não acreditam em Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as almas pecadoras que pecaram no céu e foram expulsas para esta terra viverem uma vida de obediência ao Evangelho de Deus, Deus verá o seu completo arrependimento através da sua adesão ao Evangelho e os conduzirá de volta ao eterno reino dos céus. É por isso que é difícil encontrar milagres fora da história da obediência, uma vez que estes ocorrem através de atos de obediência. Hoje, vejamos primeiro o livro de Apocalipse, capítulo 14. Vejamos Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. No capítulo 14, versículo 4, está escrito: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Por onde quer que vá, onde quer que ele vá, não significa que colocamos a nossa própria teimosia ou pensamentos ao seguir os mandamentos do Cordeiro ou ao seguir o caminho do Cordeiro, mas significa que deixamos todo o nosso julgamento e pensamentos
ao julgamento de Deus. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias. Por outras palavras, quem são estas pessoas? Eles são aqueles que foram redimidos. Aqueles que foram redimidos têm a característica de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Isto é o que a Bíblia nos ensina. O que significa seguidores do Cordeiro por onde quer que vá? Quando queremos ir numa direção, mas o Cordeiro conduz-nos noutra direção, o que devemos fazer? Temos de seguir o caminho do Cordeiro. Nós não podemos prever o futuro, nem podemos distinguir o caminho certo do caminho errado. Por vezes, o que nós consideramos bom teve um impacto negativo naqueles que nos rodeiam. Por isso, todos nós devemos tornar-nos naqueles que compreendem e seguem corretamente a vontade de Deus, que vê tudo desde o início ao fim e governa todo o universo. Deus também nos fala através do capítulo 55 de Isaías. O que é que ele disse sobre os seus pensamentos e os nossos pensamentos? Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há uma diferença tão grande. Por isso, nós não devemos confiar no nosso próprio senso comum ou nos nossos próprios pensamentos, mas sim, devemos confiar tudo ao julgamento e à decisão de Deus. Todos nós devemos tornar-nos filhos de Deus, que pertencem ao Cordeiro e são redimidos da terra, como descrito em Apocalipse capítulo 14. Vejamos o que Deus nos diz sobre aqueles que se encontram na situação oposta, recorrendo juntos a Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A teimosia e um coração impenitente também podem ser descritos como um coração desobediente. Deus conduz-nos sempre a percorrer o caminho da justiça, mas devido à nossa natureza imperfeita, tendemos a seguir sempre a nossa própria teimosia. Por vezes, a nossa própria iniciativa pode ser necessária. No entanto, de acordo com a vontade de Deus, todos os filhos de Sião devem unir-se e devem participar na vontade de Deus, deixando de lado os seus próprios desconfortos. A este respeito, Cristo explicou o princípio de se tornarem um só corpo ao dizer: eu sou a cabeça e vós sois o corpo. Não foi? Vejamos novamente o versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dois tipos de pessoas podem certamente surgir: aqueles que percorrem o caminho do Evangelho com um coração obstinado e impenitente, e aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá com um coração obediente. Então, não deveríamos todos tornar-nos nos filhos celestiais, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele nos conduz. No passado, quando olhamos para todos os ensinamentos históricos da Bíblia, vemos que Josué, na sua conquista de Jericó, não lidou com tudo de acordo com a sua própria teimosia, mas procedeu à conquista de Jericó de acordo com a estratégia dada por Deus. Vocês sabem que mandamento Deus lhe tinha dado, certo? Deus instruiu a marchar à volta da cidade uma vez por dia, e no sétimo dia, marchar à sua volta 7 vezes, dizendo-lhe que todos os israelitas deveriam gritar juntos, e então a cidade entraria em colapso.
Josué não acrescentou os seus próprios pensamentos ao que Deus o tinha instruído a fazer, nem concebeu qualquer estratégia com os seus ajudantes para conquistar Jericó. Quando ele procedeu em obediência à palavra de Deus, Deus de facto realizou atos inesperados e milagrosos. Vamos confirmar esta cena no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade. O que vai acontecer ao muro da cidade? Ele cairá abaixo. Quando os israelitas chegaram à terra de Canaã, Jericó era a primeira fronteira da terra de Canaã e o maior obstáculo a conquistar. No entanto, Josué seguiu com obediência, exatamente como Deus tinha instruído. Ele não acrescentou os seus próprios pensamentos ou opiniões, pensando: quero ir por aqui, ou quero enviar batedores à frente para compreender minuciosamente a situação interna, separar os inimigos uns dos outros e depois empregar torres de cerco ou armas para arrombar as portas para entrar. Deus não disse nada disto, mas simplesmente disse-lhes para marcharem pela cidade uma vez por dia. Foi uma estratégia muito estranha. No nosso entendimento, esta estratégia não fazia sentido. Eles apenas marcharam pela cidade uma vez por dia. Como teriam eles parecido aos olhos dos seus inimigos? Os israelitas não estavam lá para um piquenique. E, no entanto, tudo o que fizeram foi marchar pela cidade uma vez por dia. No 7º dia, depois de dar diligentemente 7 voltas e gritar de acordo com a ordem de Deus, qual foi o resultado? Vejamos o versículo 20. Vejamos o capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, o que é que aconteceu? Tal como Deus tinha dito, ruíram as muralhas. Quando olhamos para todos os acontecimentos que tiveram lugar em Jericó, nós podemos compreender que este foi o resultado da obediência absoluta de Josué. Quando Deus nos diz qual é a sua vontade, então todos os filhos de Sião também devem participar nessa vontade. A Bíblia diz que eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Quando Cristo, o Cordeiro, conduz e dirige tudo, em vez dos filhos de Sião perguntarem: não seria melhor desta forma? Ou não seria melhor assim? Todos eles devem unir-se na vontade do pai e da mãe e seguir a sua vontade. Só então, Jericó, que parecia uma fortaleza impenetrável, foi facilmente entregue aos israelitas. Irmãos e irmãs, a obediência cria milagres. Se nós formos desobedientes e continuarmos a insistir na nossa própria teimosia e coração impenitente, é inevitável que surjam conflitos até mesmo em Sião. Quando Deus nos diz qual é a sua vontade, todos nós devemos tornar-nos naqueles que podem habitar na sua vontade, para onde quer que Ele nos leve. Vamos examinar como a obediência criou milagres na história de Gideão. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão:
É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Como sabem bem, através dos guerreiros de Gideão, Deus libertou Israel da opressão dos midianitas. Também aqui, Deus desenvolveu uma estratégia que realmente desafia o senso comum. Embora o inimigo fosse 135.000 e ele tivesse apenas 32.000 soldados, Deus disse: quem tremer de medo pode voltar atrás e deixar o monte Gileade. Dos 32.000 soldados, 22.000 deles regressaram a casa. O inimigo era de 135.000 homens, totalmente equipados com armas excelentes e de última geração, o que os tornava uma força formidável. Em contraste, os israelitas, com apenas 32.000 soldados mal armados, não tinham hipóteses reais de vitória, mesmo que todos eles fossem para a batalha. No entanto, Deus ordenou-lhe que mandasse para casa todos os que tinham medo. Essa foi a estratégia de Deus. Ele enviou de volta todos aqueles que estavam apenas presentes em corpo e seguiram a vontade de Deus sem fé. Deus estava, de facto, a escolher aqueles que verdadeiramente dependiam apenas de Deus e possuíam fé absoluta nele. Restaram 10.000 pessoas. No entanto, o que é que Deus disse sobre essas 10.000 pessoas? Ainda há demasiados homens. Reduzam o seu número. O senso comum diria que com 135.000 inimigos e apenas 10.000 aliados, cada homem teria de lutar contra 13. Na guerra tradicional, o número de soldados determina frequentemente a vitória. No entanto, Deus continuou a dizer-lhe para reduzir o seu número. Alguma vez Gideão disse não, sequer uma vez? Vamos continuar com o versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. No final, restavam apenas 300. Ele tinha 300 homens, a enfrentar 135.000. Será que Gideão disse: Deus, se continuar a reduzir os nossos números, as nossas hipóteses de ganhar diminuirão? Ele dependia de Deus para tudo e passava todo o seu tempo a fazer o que Deus tinha ordenado, com obediência. Ao fazer isto, milagres espantosos começaram a acontecer. Passemos ao versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Passemos ao versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias às trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-Miolá, acima de Tabate.
Eles se voltaram uns contra os outros, colocando-se em risco de aniquilação. Na cena em que Deus salvou os israelitas da opressão dos midianitas, que papel absoluto desempenhou Gideão, que atuou como mediador? Além disso, e quanto a Josué, que também desempenhou um papel de mediador durante a conquista de Jericó. O seu papel era refletir totalmente a vontade de Deus e realizar a obra em conformidade com a obediência. Depois, sem dúvida, tiveram lugar acontecimentos milagrosos. Derrotar 135.000 com apenas 300 homens? Isso seria quase impossível, mesmo para os padrões militares modernos. No entanto, eles derrotaram 135.000 com apenas 300 soldados numa guerra convencional. Pode ser difícil encontrar algo assim na história da guerra. Por favor, lembrem-se que a obediência à palavra de Deus traz sempre resultados semelhantes a milagres. Devemos fazer o nosso melhor para obedecer à vontade de Deus onde quer que estejamos, mesmo numa situação como estar no sótão de Marcos. Quem nos diz para nos unirmos uns aos outros e estarmos em harmonia. Estas são as palavras sinceras do pai e da mãe que nos chamaram nesta época. Apesar de nos dizerem inúmeras vezes que se nos unirmos, tudo correrá bem, os nossos próprios pensamentos prevalecem muitas vezes sobre a união. Em termos positivos, os nossos próprios pensamentos podem parecer únicos, mas, de acordo com a Bíblia, os problemas surgem devido à nossa teimosia e ao nosso coração impenitente. O que todos nós devemos fazer sempre, dentro da palavra de Deus. Devemos unir-nos e estar em harmonia. Se há algo que beneficia o Evangelho, mesmo que seja algo que estou ansioso por fazer, devo ceder e dar prioridade a dar oportunidades a novos membros. Neste contexto, o nosso Evangelho alcançará certamente uma história espantosa de milagres em Samaria até aos confins da terra. Por isso, devemos cumprir o nosso papel de mediadores, seguindo obedientemente apenas as palavras dadas pelo pai e pela mãe. Quando Jesus disse, ide para águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar, Pedro, embora cansado e exausto por ter trabalhado toda a noite, obedeceu à ordem de Jesus e o que aconteceu a seguir foi além da imaginação. Está escrito que os peixes, que não tinham sido apanhados durante toda a noite, pareciam ter-se juntado como que para uma reunião e foram todos apanhados na rede que Pedro lançou, deixando 2 barcos tão cheios que estes começaram a afundar-se. Para testemunharmos tais milagres, todos nós temos de possuir a fé para seguir a palavra de Deus, onde quer que ela nos leve. Não foi um milagre concedido apenas a Josué. Deus, que concedeu tal milagre a Josué, irá certamente realizar milagres ainda hoje, ao levarmos a cabo a missão de pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. No entanto, como os membros da nossa família de Sião estão espalhados por todo o mundo, vindos de diversas origens e ambientes de vida, há muitas vezes alturas em que as nossas opiniões não se alinham, levando a discordâncias sobre o que é considerado bom. Ao fazê-lo, podemos acabar por nos magoar uns aos outros ou por causar feridas infligidas involuntariamente, certo? O pai e a mãe não querem isso. Como devemos tratar-nos uns aos outros em Deus? Amai-vos uns aos outros. Deus classificou o amor em várias características. O amor é paciente. O amor é sempre gentil. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, Deus delineou meticulosamente o que Ele deseja que o amor seja. Todos nós devemos estar unidos através desse amor. Devemos encorajar e apoiar uns aos outros, dando força àqueles que estão cansados, para que, em obediência à vontade do pai e da mãe, possamos acelerar a pregação do Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, com o objetivo de regressar rapidamente à nossa pátria, o eterno reino dos céus.
Deus ordenou a Josué que marchasse à volta da cidade todos os dias, marchasse à sua volta 7 vezes no 7º dia e deixou todo o povo gritar. A Gideão, Deus deu a ordem de reduzir o seu já pequeno exército uma e outra vez, até restar apenas 300 homens. Depois disse-lhe para ir e derrotar o inimigo. Na sua perspectiva, a ideia de conquistar 135.000 homens com apenas 300 guerreiros era totalmente inimaginável. No entanto, como se tratava da palavra de Deus, ele procedeu com absoluta obediência. Depois, aconteceram coisas para além da sua imaginação. Na escuridão total, incapazes de discernir entre amigos e inimigos, os inimigos perceberam-se erradamente como inimigos e atacaram-se mutuamente. Aconteceu um fenómeno milagroso. Por isso, lembrem-se sempre que os pensamentos de Deus estão sempre centenas, mesmo milhares de vezes, além dos nossos, conduzindo-nos por caminhos sem comparação. Em vez de pensar, funcionaria melhor se o fizéssemos desta forma, ou desta forma poderia ser melhor, devemos considerar, esta é a vontade de Deus. Mesmo que por vezes queiramos ir numa direção diferente, devemos ceder e caminhar juntos, no mesmo caminho com todos os membros da nossa família de Sião. Não é esta a união e a harmonia que tanto o pai como a mãe desejam? Esforcemo-nos todos por o conseguir fazer. Vejamos Marcos capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Deus deu-nos esta ordem. Tal como Ele deu ordens a Josué e Gideão, Ele deu-nos agora esta mesma missão. Pregai o evangelho a toda a criatura. Esta é a ordem que Deus nos deu. Em Isaías capítulo 41, Deus garante ao seu povo que os ajudará e permanecerá com eles até ao fim, para que não tenham motivos para ter medo. Simplificando, ao percorrer este caminho do Evangelho, não devemos ter medo disto ou daquilo. Porque haveria de haver medo quando Deus está conosco nesta obra. Ele diz-nos para acreditarmos nele, para andarmos em obediência enquanto Ele cria milagres e para simplesmente observarmos como os resultados se desenrolam. Ele manda-nos ir e partilhar o Evangelho com todas as pessoas, confiando o resultado inteiramente a Ele. Em pouco tempo, com a conclusão do Evangelho, testemunharemos certamente a incrível obra de testemunhar o eterno reino dos céus. Em vez de colocarmos a nossa teimosia e o nosso coração impenitente em primeiro lugar, alinhemo-nos sempre com a vontade de Deus e unamo-nos na vontade de Deus. Esperando que, sem falta, todos nós recebamos uma rica recepção no eterno reino dos céus, para onde o Pai e a Mãe nos conduzem, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.